Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela já, né? Sim. Beleza. Então, gente, vamos lá iniciar agora, né, nosso encontrão de análises clínicas. Está carregando aí para vocês. Então, análises clínicas, como vocês sabem, abrange muita coisa. Às vezes é uma roleta russa. Tem algumas questões aqui de assuntos que a gente chegou a cobrar nos simulados de vocês, porque são assuntos que são bem legais, genéricos e que podem ser cobrados e constantemente são cobrados, tipo função hepática, algumas questões de pré-análise, né? Então acho que é legal a gente relembrar isso aqui hoje, aí nas vésperas da prova, né? Mas tem um assunto ou outro que às vezes é um pouco mais difícil de ser cobrado novamente, tipo, uma parte que a gente vai falar de prolactina, um ou outro hormônio que é mais específico, é importante, mas não sei se tão próximo de uma prova que já foi cobrado esse assunto, eles cobrariam isso de novo, tá? Enfim, então vamos lá, iniciando agora. Então as nossas referências são o McPherson, né, que é o famoso Henry, e o Williamson, que é aquela interpretação de exames laboratoriais. Então, a primeira questão que eu trouxe para a gente hoje é uma questão de bacteriologia. É uma questão até que na prática, né, de um laboratório de análises clínicas a gente acaba utilizando, né, que é a questão do teste do PIR, da sensibilidade à bacitracina. Então, acredito que alguns aí devem lembrar dessa questão. Diz o seguinte: é cenário alternativa que relaciona corretamente a síndrome viral, os vírus mais frequentemente envolvidos e os testes mais úteis comumente utilizados. Tá? Bactérias que não hidrolisam o PIR, eu acho que eu não sei até errado, mas ok. Bactérias que não hidrolisam o PIR devem ser submetidas à prova da hidrólise do hipurato ou ao CAMP teste, né, teste do CAMP. E os streptococcus do grupo B são negativos, enquanto os demais sorotipos são positivos. Letra B. Bactérias do gênero Leuconostoc podem se apresentar em tétrades, produzem hemólise alfa ou gama em agar-sangue, dão reação positiva na prova da biliscubina, esculina e são sensíveis à vancomicina. Bactérias do gênero Aerococcus se apresentam em cachos, são catalase positivo, não crescem em NaCl 6,5%, são sensíveis à vancomicina. D. Bactérias do gênero Pediococcus apresentam hemólise alfa, beta ou gama em agar-sangue, dão reação negativa na prova da bilisculina e são sensíveis à vancomicina. E para as bactérias que hidrolisam o PIR, deve-se realizar o teste de sensibilidade à bacitracina. As bactérias sensíveis são streptococcus do grupo A, enquanto as resistentes são enterococos. Alguém lembra dessa questão? Sabe o gabarito? Letra E. Isso, letra E, né? Então, essa é uma questão, né, sobre um assunto que a gente usa bastante. Sabe exemplificar aí, João, uma coisa que a gente usa esses testes? Em que situação, que tipo de sintomatologia que um paciente tem que a gente precisaria fazer uma Então, cultura? rapidamente, assim, eu trabalho com laboratório, mas microbiologia para mim foi muito difícil de entender. Uhum, Mas quando eu dei um foco maior para Streptococcus e Staphylococcus, eu já consegui pegar muita coisa de questão. Um uhum, exemplo prático de Streptococcus do grupo B é aquele exame que normalmente a gestante tem que fazer, de suave vaginal e anal. E caramba. aí esse é um dos tipos, né? E quanto a essa parte do teste de bacitracina e o outro teste que é para os Streptococcus do grupo B, que eu esqueci agora qual que é o nome, hidrólise de purato, né? Aí no Uhum, caso ali a letra A errada porque o Streptococcus, quando ele é sensível, do grupo B, ele é sensível ao hipurato, ele não é resistente. Aí, no caso, os demais sorotipos, né, o A, B e D, eles são negativos. uhum. Mas assim, quanto a exemplo prático, mesmo só essa parte da gestante, né? Alguém lembra mais alguma coisa? Quer complementar? Rayane? Eu pegando a Rayane para Cristo de novo. O que tu tem a acrescentar aí dos streptococcus? É que eu meio que criei um macetezinho, né, Uhum, para esse tipo de questão. Por exemplo, se ele é streptococo do grupo B, significa que ele é H-Lact. E se ele é H-Lact, ele é Kemp teste positivo. Foi a associação que eu criei. uhum. Se falar que ele é positivo para sensibilidade à bacitracina, aí eu peguei que o B de bacitracina, se você colocar de cabeça para baixo, é P de piógenes. Então, streptococcus do grupo A. Difícil, deu. Aí eu fui fazendo Mas esse faz tipo de. sentido na sua cabeça. Aí eu coloquei, se for, por exemplo, catalase é, positivo, eu sei que vai ser estafilococcus.
E aí eu fui pegando essas coisas assim, alguma coisa principal para poder ir marcando. Essas coisinhas básicas já davam, né, para matar um pouco a questão, Sim. porque, como por exemplo, falou catalase positivo, estafilococcus, aquele bota aerococcus. Então coloquei aqui, né, as tabelas tem lá no livro. Vamos primeiro aqui para a direita, tá? Então o teste da hidrólise do PIR, quando ele é positivo, a gente faz a sensibilidade à bacitracina. Se for sensível, ao Streptococcus do grupo A, tá? Se for resistente, é enterococo. Aí a questão acho falava sobre isso. Bactéria que hidrolizam PIR deve se realizar o teste de sensibilidade à bacitracina. Sensíveis Streptococcus do grupo A e resistentes são enterococos. Então estaria correta a letra E por isso, tá? E aí aqueles que não hidrolisam, a gente faz o teste CAMP, né? Ou hidrólise do ipurato. O CAMP é aquele teste da setinha, não sei se vocês lembram, né? Que você faz uma listra, aí você faz uma lateral aqui com o seu micro-organismo. Se tiver uma setinha convergindo ali, é porque é positivo, não é isso? Teste campo, enfim. E aí se Cara, for, nunca. não é isso? Enfim. Aí se for se for positivo, é Streptococcus do grupo B. Se for negativo, são os Streptococcus, exceto A, B e D, tá? E aí tem alguns outros grupos, são Enterococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Aerococcus. Né? São menos comuns. Enterococcus ainda é mais comum da gente falar sobre esses outros. Na prática eu nunca ouvi falar muito. Mas aí tem algumas informações aqui. Né? Então, por exemplo, tem o teste da bilisculina, que Enterococcus é positivo, Pediococcus também. Crescimento em NaCl a 6,5%. Enterococcus e Aerococcus positivos também. Tá? Enfim, tem algumas informações aqui. Mas eu acho que o gráfico aqui, o esqueminha da direita, eu acho que é o mais importante saber, assim. É uma coisa comum, assim, da bactéria, né? Simples, que eu acho que é importante vocês saberem. E aí só com isso vocês já conseguiam matar a questão. Eu percebo muito isso, assim, às vezes, nas questões de análises clínicas, sabendo uma parte básica da bactéria, da virologia, você às vezes já consegue matar a questão, que muitas vezes eles colocam a correta como, né, uma alternativa ali mais clássica, digamos assim, algo mais clássico que a gente já sabe do dia a dia. Então, novamente reforça aquela parte, né, que eu sempre falo para vocês, de tomar cuidado. Chegou lá na questão e ficou muito na dúvida, não lembra de pediococcus, de leuconostoc, tenta evitar um pouquinho, né, ir para essas alternativas. Pode ser que sejam elas, pode, mas normalmente eu acho, né, pelo que eu tenho observado, que eles não têm ido muito nessas alternativas. Não sei a percepção de vocês, né? A não ser que vocês tenham certeza que as outras alternativas estão incorretas, né, e aí beleza. Bom, enfim, dando continuidade, né, nos últimos 3 anos só tivemos essa questão. Aí vamos para uma questão de infecções virais. Assinale a alternativa que relaciona corretamente a síndrome viral, os vírus mais frequentemente desenvolvidos e os testes mais úteis comumente utilizados. Então, bronquiolite, herpesvírus simples, vírus de essencial respiratório, vírus da parainfluenza, adenovírus, influenza A e B. E aí o teste, né, seria reação de imunofluorescência, RI e cultura. Para enterite, nós temos rotavírus, adenovírus entérico e RI. Erupção cutânea vesicular, herpesvírus simples, não sei como é que fala, RIF, PCR. Conjuntivite, vírus da varicela zoster, adenovírus, enterovírus, reação imunoenzimática, pesquisa de GM, imunoeletroforese. Encefalite, nós temos herpes simples, vírus da poliomielite, arbovírus, PCR e cultura. Alguém lembra do gabarito dessa questão? Se eu não me engano, é B. Era a questão, a alternativa era a letra B, né, enterite. Os vírus, pelo próprio nome, já dá para associar, né, a patologia. Então, se eu ficasse na dúvida, eu acho que eu iria mais para essa alternativa mesmo. Então, rotavírus e adenovírus entérico, né, e o RI, que é um método de imunoensaio, né, competitivo, serve aí para alguns exames quando a gente tem baixas concentrações circulantes, aí, enfim, ou de um hormônio, ou nesse caso não seria hormônio, né, para avaliar a presença do vírus. E aí eu coloquei alguns bizus aí do porquê que as outras alternativas estariam incorretas, né, na minha percepção. Então a bronquiolite, assim, pelo que eu associei o fato do herpes vírus, por exemplo, não ser tão comum de causar bronquiolite, se alguém tiver mais alguma coisa a associar nessa questão, né, pode falar nessa alternativa. Na letra Acho que C, pode falar.
Acho que a cultura também, né? Normalmente uma pesquisa de vírus, né? Tem aquela... Para a cultura de vírus, usa aquele Difícil, né? monocamada celular que não é nem um pouco comum, né? E É ficou muito difícil, né? complicado. Aham. Aham, pode ser também. E eu só fiz cultura de vírus, cara, num curso uma vez na Fiocruz e foi muito difícil. A gente contaminou com. Como é que é o nome daquela bactéria que. Pô, fala que é bactéria, não é bactéria? Que tem no cuspe? Vocês lembram? Enfim, é aleatório isso. Mas eu lembro que a gente contaminou, o negócio deu todo errado e de fato é muito difícil. Acho que o pessoal usa muito cultura para pesquisa também. Acho que até tem exame que faz com cultura, mas é difícil. Enfim. Erupção cutânea vesicular. Né? Nesse caso aí, lá no livro, ele fala que para herpes vírus, coxsackvírus, os métodos, né, de teste para diagnóstico são cultura e PCR, conjuntivite, varicela zoster ali não é tão comum de causar conjuntivite, e encefalite também, a poliomielite não é tão comum de causar encefalite, tá? Arbovírus e herpes vírus sim. E os métodos diagnósticos estariam corretos. Então assim, essa é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Eu chutaria realmente a letra B pela relação aí do vírus com a doença em si, mas eu ainda ficaria um pouquinho em dúvida. Então é o tipo de questão que é um pouco mais ingrata aí da parte de análises clínicas. Agora entrando em doenças micóticas, tá? Essa é uma questão simples, acho que espero aí que vocês acertem. Ela fala, cenário alternativo que correlaciona corretamente o provável fungo e um teste rápido para a sua identificação presuntiva. Candida albicans, produção de tubo germinativo. Candida glabrata, necessidade de lipídio para crescimento. Cryptococcus neoformans, formação de acosporos. Malacésia furfura, assimilação de trealose. Saccharomyces cerevisiae, produção de urease. Quem chuta aí essa questão? Essa Tubo germinativo é a parada mais certeira de Candida albicans. Isso aí. Então tem tubo germinativo, Candida albicans, dá pra ver lá a bolinha da Cândida com um brotamentozinho, né? É clássico de Candida albicans. Então gabarito é a letra A. E aí eu coloquei aqui, tá, algumas informações importantes. Esse slide aqui eu acho que é uma coisa legal de saber, assim, da parte de micologia, para quem talvez não tenha tido tempo de ler. Tá? Então, Candida albicans, germinação em tubo, produção de urease para Cryptococcus neoformans, né? Um fungo super importante também. Pseudoífase é para várias cândidas, né? Enfim. Candida albicans presentes de clamidosporos, Malacésia furfur, necessidade de lipídio para crescimento. Malacésia é aquele fungo que dá o pano branco, não é isso? E aí ele cresce bem na pele, inclusive também com a presença dos nossos lipídios e tudo mais. Saccharomyces cerevisiae, formação de acosporo. Candida glabrata, assimilação de trealose. Então tem alguns fungos aqui, né, alguns organismos importantes que vale a pena vocês darem uma olhada. Esse slide aqui eu acho que é legal de saber, né? E aí temos uma questão de patologia molecular de 2022 falando sobre PCR. Tá? O método PCR é descrito como referência no que tange as técnicas de amplificação de ácidos nucleicos. Em relação a esse método, é correto afirmar que a amplificação de uma sequência-alvo de ácidos nucleicos, letra A, depende da desnaturação da sequência-alvo do ácido nucleico por aquecimento das duas hélices simples. A reação é aquecida entre 72 e 76 graus Celsius. Letra B, necessita uma hibridização prévia para o DNA, mediante o emprego do método do DNA ramificado. Letra C, possibilita a detecção e amplificação de sequências definidas de DNA e RNA, após sua transcrição reversa em DNA complementar. Letra D, ocorre em ciclos após a desnaturação do ácido nucleico pelo calor em duas cadeias. Inicia-se o alongamento mediante a ação da enzima DNA ligase. E letra E, ocorre antes da hibridização específica dos iniciadores com a sequência ser amplificada, sob a ação da TAC polimerase. E aí, PCR, né, uma técnica nova de biologia molecular, nova. Eu acho que é uma das minhas apostas assim, para os próximos anos do concurso. Eu acho que é um assunto que ainda não foi tão explorado, embora tenha sido explorado aí recentemente em 2022. Alguém lembra o gabarito dessa questão, então? Gabarito dessa é a letra C. Né? Então, assim, era uma alternativa fácil também aquilo que eu falo. Evitem ir para o difícil. Então, por exemplo, a letra A estava errada por causa da temperatura, né? A temperatura é um pouco mais. A letra E estava errado, deixa eu ver, específico com a sequência ser amplificada sobre a ação
da TAC polimerase. A TAC polimerase, na verdade, é a enzima que vai fazer a polimerização, né? E não a que vai fazer a hibridização ali dos primers, né? Do iniciador com a sequência. Aí a letra D falava da questão do DNA ligase. Na verdade, é a polimerase que vai fazer o alongamento. Enfim, então assim, ali era um pouco... As outras alternativas eram um pouco mais detalhadas. Então, atentem-se muito a essas alternativas simples, tá? Tomem cuidado, estou reforçando isso aqui, porque chega na hora a gente surta, acha que é uma pegadinha e marca a alternativa errada. Então, para a gente lembrar aqui da PCR, tá? Então, a gente tem várias etapas aqui à direita. Nós temos a desnaturação, mais ou menos aí a 96 graus. Ocorre depois o anilamento dos primers, né? Uma sequência aí que é feito um desenho para que eles consigam interagir com a minha fita simples, né? Separada. Aí mais ou menos a 55 graus, nos dois sentidos. Ocorre a extensão do primer, né, com auxílio aí da TAC polimerase, a 72 graus. Então, lá em cima, quando falar 72 a 76, na verdade, não é a temperatura da desnaturação, e sim a temperatura da amplificação. Ai, travou. Tá? E aí, enfim, aí temos a extensão e depois de um ciclo você vai ter duplicado o DNA e isso se repete várias vezes. Aí aqui na esquerda tem um modelo um pouquinho mais explicado, tá? Vocês podem dar uma olhadinha depois. E na letra B ele fala sobre o método de DNA ramificado, que é outro método, tá? Então, na verdade, o método DNA ramificado, ele se baseia na amplificação de um sinal. Não, no caso da PCR, né, a gente amplifica o DNA-alvo. Então, você gera várias cópias daquele DNA-alvo, né? E no caso do DNA ramificado, não. Você pega aquele DNA e você coloca um sinal. Então, tipo, tem ligado ali enzimas que vão desencadear uma reação em cadeia, que vai gerar luz, enfim. É um método completamente diferente, tá? Então, na letra B, quando ele fala que é empregado, método, DNA, ramificado, tá incorreto também. Então, o gabarito dessa era a letra C. Bom, então, essa parte aqui, né, foi uma parte mais rápida, mais simples, desses assuntos, como a gente sempre veio falando, que normalmente são menos cobrados, né? Então, agora a parte 2, ela será um pouquinho maior, que a gente vai falar realmente sobre hemato e bioquímica, são os assuntos mais cobrados na prova. Alguém quer acrescentar alguma coisa dessa parte aqui?